preocupação na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, você que nos acompanha de casa nessa noite. Amém? Queremos saber comigo lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus, Ele colocou um tema no meu coração para nós estarmos compartilhando com você nessa noite. Que diz assim: características de uma igreja relevante. Aleluia. Eu falei: Senhor, características de uma igreja relevante. Mas qual igreja o Senhor quer falar? Porque se você vai ali em Apocalipse, Deus está falando com 7 igrejas diferentes. As 7 igrejas da Ásia. Senhor, qual a igreja que o Senhor quer falar? Tem Coríntios, tem Efésios. Fala da igreja de Tessalônica. Amém? Glória a Deus. Diz aqui o apóstolo Paulo, quando ele, na sua segunda viagem missionária, ele fundou a igreja de Tessalônica. Foi a igreja aos Tessalonicenses. E Paulo, ele tinha uma preocupação a respeito da igreja de Tessalônica. Por quê? Porque foi a igreja a qual Paulo passou menos tempo. Foi a igreja que Paulo ficou menos tempo naquela igreja. Por quê? Por causa da perseguição. Paulo teve que sair daquela cidade, sair daquela igreja, deixar aquela igreja rapidamente. Foi a igreja que Paulo passou menos tempo, foi a igreja de Tessalônica. E Paulo, ele tinha uma preocupação sobre a igreja de Tessalônica. Agora só abriu comigo no capítulo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ver Paulo que tendo uma preocupação com a igreja de Tessalônica. Paulo já estava em outro lugar fazendo a missão, cumprindo o seu chamado, mas ele tinha um pensamento com aquela igreja, a qual Paulo fundou aquela igreja. Ele se preocupava com aquela igreja. Aleluia. Verso 5 diz assim: por esta razão também, não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo. O apóstolo Paulo estava com o quê? Com medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, nesta noite, Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, Senhor, venha falar conosco, Deus, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, ó Deus. Senhor, aquilo que o Senhor colocou, Senhor, Pai, no meu coração, na minha mente, Senhor, me ajuda nessa noite, ó Pai. Senhor, a transmitir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, Pai, com verdade, com simplicidade, Senhor, Pai, que nós possamos entender e compreender nessa noite, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai, para falar comigo, Senhor, para falar com a Tua igreja, para falar com cada um de nós, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja da parte de Deus, no nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória. Amém, querido? Você pode se assentar? Aleluia. Glória a Deus. Então, Paulo fundou a igreja de Tessalônica e saiu. Mas Paulo, ele tinha um receio, ele tinha o quê? Um medo. Que aquela igreja a qual ele tinha fundado, que ela se perdesse no meio do caminho. Então era a preocupação de Paulo, que Paulo então ele envia Timóteo de volta. Fala: Timóteo, vai lá. Volta lá em Tessalônica, vai lá naquela igreja. Visita os irmãos, eu quero saber como é que está andando aquela igreja. Paulo, ele se preocupava, querido, com todas as igrejas a qual ele tinha plantado. Nós vamos ler as cartas de Paulo, nós vamos ver que Paulo e Barnabé, todas as igrejas a qual Paulo plantou e edificou, ele sempre o quê? Se preocupou. Paulo, ele ia na sua viagem missionária, plantava uma igreja, plantava 2, plantava 3. Mas ele sempre estava preocupado, ele falou assim: vamos voltar. Vamos voltar lá naquela igreja, ver como é que estão os irmãos na fé. Se eles se mantêm na fé ou se eles estão sendo perturbados, estão deixando a fé do Senhor, eles estão se desencaminhando. Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Tessalônica. E a preocupação era tanto que ele enviou Timóteo. Então, Timóteo, volta lá. Visita aqueles irmãos. Eu quero saber como é que está a situação da igreja de
Tessalônica. Aleluia. Nós vemos aqui que no versículo 6, mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós, e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Porque quando Timóteo regressa a Paulo, ele volta com uma boa notícia. Por quê? Porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que fazia a diferença. Era uma igreja que apesar de Paulo ter passado pouco tempo naquela igreja, os irmãos estavam alicerçados na fé. Glória a Deus, aleluia. Aquela igreja era uma igreja relevante. Ou seja, uma igreja que pouco tempo Paulo ficou naquele lugar. Mas eles tinham o coração aberto e voltado ao Senhor. Eles não estavam apegados a Paulo, né? Como muitas igrejas hoje estão apegadas aos apóstolos. Não é apóstolo fulano de tal, é bispo fulano de tal, não é Cristo, né? A preocupação de Paulo era que eles não se desviassem da fé em Cristo Jesus. Não era no homem. Ou seja, uma igreja relevante, ela não coloca a sua fé no homem. Glória a Deus. Ela coloca a sua fé em Cristo. E Paulo, ele teve ali a sua preocupação sanada, cessada, quando Timóteo voltou e trouxe a boa notícia, né? Que aquela igreja ela estava assim, firmada na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Volta lá comigo agora, nós vamos entrar na mensagem de hoje, no nome de Jesus. Glória a Deus. Características de uma igreja relevante. Quando? Não é no tempo de Tessalônica, hoje. Hoje eu e você nós podemos ser a igreja relevante na terra. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1 do versículo 2. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses no capítulo 1 e no versículo 2 vai dizer assim, a primeira característica de uma igreja relevante. Amém, Jesus. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Aleluia. Glória a Deus. Primeira característica de uma igreja relevante, querido, é uma igreja que agradece a Deus. Não pela sua própria vida, não pela vida da sua família, mas pela vida dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia. Uma igreja relevante, ela não está preocupada consigo mesma. Uma igreja relevante, ela está preocupada com os irmãos. Amém, Jesus. Em agradecer a Deus, porque Deus tem guardado não só a minha casa, não Amém. só a minha família, Glória a Deus. mas Deus tem guardado Aleluia. todos os irmãos. Amém, Jesus. Uma Glória. igreja relevante é uma igreja que ela se preocupa. Como é que está fulano? Como é que está cicrano? Como é que está Beltrano? E Paulo tinha essa preocupação, querido, né? Sobre a igreja de Tessalônica. Eles eram uma igreja que se preocupava com os irmãos. Eles agradeciam a Deus pela vida dos irmãos. Não só pela minha vida, não só pela vida da minha casa, da minha família. Porque Deus está guardando a minha casa, porque Deus está guardando a minha vida, porque Deus tem me abençoado. Não, querido. Eles agradeciam a Deus porque Deus estava guardando a casa do irmão. Deus estava abençoando a vida do irmão. Deus estava prosperando a vida do irmão. Deus estava abençoando a vida dos irmãos. E hoje, querido, nós olhamos para algumas igrejas, não praticam mais isso. A Bíblia diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Dificilmente, querido, eu quero chorar com aquele que está chorando, e menos ainda eu quero me alegrar com aquele que está se alegrando. Quando o irmão compra uma casa nova, compra um carro novo, compra uma roupa nova, quando o irmão tem uma bênção no Glória a trabalho, Deus. dificilmente eu e você vamos nos alegrar com a bênção do irmão. Meu Deus. Muitas das vezes eu e você vamos falar assim, Senhor, faz também na minha vida. Ou seja, isso que o presbítero acabou de falar aqui, a inveja está tomando conta, querido. Infelizmente, a igreja de hoje, querido, é uma igreja que a inveja tem tomado conta. Oh, Senhor, Não, ó, o irmão está dizimando mais que eu. O carro do irmão é melhor que o meu. Eita Deus. Meu Deus. A casa do irmão, então, é um palácio. A
minha é um casebre. Né? Hoje é assim que está acontecendo, querido. Eu estou falando alguma mentira. Nós temos olhado, temos visto, está nu, patente aos olhos de todo mundo. Hoje cada um quer ser mais do que o outro. Ah não, Genito comprou um carro zero, eu vou comprar um também. Hã? Não. Ele é presbítero, eu sou pastor, eu tenho que estar por cima. Né? E hoje, né, é assim que está acontecendo, irmão. Hoje dificilmente eu vou agradecer a Deus porque o meu irmão foi abençoado. Né? Eu não lembro dessas coisas. Eu lembro de agradecer a Deus quando eu estou sendo abençoado. Mas quando o meu irmão está sendo abençoado, dificilmente, estou falando por mim, eu vou lembrar de agradecer a Deus porque Deus abençoou fulano, ciclano, beltrano. Né? Mas a igreja, querido, relevante, que faz a diferença, ela não olha para o seu próprio umbigo. Né? Ela olha para os irmãos. Né? Atenta para os irmãos, atenta para a necessidade dos irmãos. Né? Muitas das vezes eu e você nós vamos visitar pessoas, né? Chegamos na casa da pessoa, está tudo zerado. Aí nós oramos para a pessoa, assim, nós vamos orar. Né? Porque Deus vai enviar a bênção para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Muitas das vezes, querido, eu e você somos a bênção que Deus mandou naquele lugar. E eu e você devemos orar para Deus mandar outra pessoa no nosso lugar. E eu e você nós temos que ser o que? Igreja relevante. É aquela que faz a diferença. Não fique esperando o outro vir e fazer. Não. Se Deus colocou a mim e a você, é para mim fazer, é para você fazer, querido. Né? Para eu e você sermos que? Igreja relevante. Os tessalônicos, eles agradeciam a Deus. Porque não faltava nada na vida dos irmãos. Não é só pela minha vida, não é só pela minha casa, não é só pela minha família. É por toda a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. E a segunda coisa, querido, ela era uma igreja que orava pelos irmãos. Aqui, ó. Sempre agradecendo a Deus por todos. E mencionando-os em nossas orações. Né? Será que nós lembramos de orar pelos nossos irmãos todo dia? Né? Eu sei que por mim eu não esqueço. Né? Primeiro a mim. Não. Primeiro eles oravam para os irmãos. Eles tinham uma vida de oração, uma vida de intercessão contínua pelos irmãos. Né? E aí nós vamos lá para Jó. Capítulo 42, versículo 10. Lembramos de Jó. Que Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Não diz que Deus mudou o cativeiro quando eu estou orando por mim mesmo. Deus muda o meu e o seu cativeiro que quando eu e você passamos a ser uma igreja relevante. Quando nós lembramos dos nossos irmãos. Não é só lembrar no pensamento. Você lembrou? Fala o nome dele. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa Beltrano. A igreja relevante, aquela que ora e intercede pelos irmãos. E essa era a igreja de Tessalônica, uma igreja relevante na presença de Deus. Ela não ficava ali com os bracinhos cruzados, não. Eu vou orar só por mim. Só eu. Né? E muitas das vezes nós gostamos de pedir, né? Como eu já falei aqui. Gostamos de pedir. Nós pedimos e agradecemos. Nada. Né? Os irmãos de Tessalônica não, querido. Antes de pedir, olha que interessante. Antes de orar, de pedir alguma coisa, primeiro eles agradeciam. Você pode ver no versículo 2 aqui, ó, sempre agradecendo. Não era sempre orando, era sempre agradecendo. A vida deles começava sempre no agradecimento. A oração deles não começava pedindo igual a minha e a sua. A nossa oração de hoje é diferente daquele povo daquele tempo. Quando nós entramos na presença de Deus hoje, primeiramente nós fazemos o quê? Pedimos. Pedimos perdão. Depois nós pedimos aquilo que nós precisamos. Depois, se der tempo, nós lembramos de orar pelos irmãos. E de agradecer, menos ainda. Mas a igreja que faz a diferença é uma igreja que além de pedir, né? Porque a Bíblia diz, pedir e dai-se-vos a. Né? Tudo
aquilo que pedides em oração crendo, recebereis. Esse povo aqui recebia. Porque primeiro ele agradecia a Deus. A igreja que quer ser relevante, primeiro tem que ter um coração o quê? Agradecido a Deus. Primeiro a gente tem que agradecer, depois pedir. Sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, daquilo que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu já estou agradecendo. Amém. Porque eu creio que Deus ele vai fazer, Ele vai multiplicar, Ele vai abençoar. Aleluia. Primeiro nós temos que entrar na presença de Deus com agradecimento, com louvor, com cântico, honrando a Deus. Amém. Depois a gente pode pedir, por quê? Porque o nosso coração já está quebrantado na presença de Deus. Porque um coração contrito e quebrantado na presença de Deus, ele não rejeita. Né? É verdade. E eu e você, começa de mim, querido. Eu quero receber as bênçãos do Senhor com o coração duro, sem quebrantamento na presença de Deus. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha totalmente diferente, querido. Quando eu e você começarmos a agradecer a Deus de verdade por tudo que Ele já fez, né? Não por aquilo que Ele vai fazer, não por aquilo que Ele vai operar no futuro, não, mas por aquilo que Ele já fez, querido. Quantas coisas maravilhosas Deus já fez para mim e para você. Glória a Deus. Se nós entrarmos na presença de Deus só para agradecer aquilo que Deus já fez, eu creio que não vai sobrar tempo para a gente pedir mais nada para Deus. De tantas coisas que Deus já fez para mim e fez por você. Amém? Amém. Nós temos que ter o quê? Um coração igual à igreja de Tessalônica. Um coração de primeiro agradece, Amém, Jesus. depois pede. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro nós devemos agradecer, depois nós devemos pedir, querido. Amém? Amém. Glória a Deus. O segundo está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Hoje nós vamos ficar só aqui em Tessalônica. Eita Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, no versículo 6. Aleluia. Diz assim, ó: e vós tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Glória a Deus. Querido, uma igreja relevante é uma igreja que imita Jesus. E vós tornais nossos imitadores e do Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava falando o quê? Paulo estava dizendo simplesmente assim, querido, se você não tem um modelo para você se espelhar, olha para mim. Glória a Deus. Olha para mim. Glória a Deus. Olha na minha vida, Paulo está falando. Faça o que eu faço. Porque eu sou seguidor de Cristo. Né? E Paulo está falando, você fazendo aquilo que eu faço, você também vai estar fazendo aquilo que Jesus fez. Porque Paulo seguia o mestre. E muitas das vezes nós olhamos aí e vemos aquele jargão. Né? Não olha para mim, olha para Jesus. Você já ouviu isso aí? Né? Eu não tenho nada para você se espelhar. Eu não tenho nada para você observar. Querido, observa assim. Você tem que observar. Né? Observa a vida do pastor, observa a vida do diácono, do presbítero. Né? Aqui Paulo está falando assim, ó, observa a mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Paulo podia bater no peito e dizer isso. Será que eu e você possamos dizer a mesma coisa? Olha para mim. Né? Se você não tiver ninguém para olhar, olha para mim. Né? Com as minhas imperfeições, com meus defeitos, com meus erros, com as minhas falhas. Né? Porque Paulo era como eu e você, querido. A Bíblia diz que Paulo também tinha um espinho na carne. Né? Mas o espinho na carne não impediu Paulo de servir a Jesus. É verdade, meu Deus. Não impediu Paulo de andar como Jesus andou. Oh, Jesus. Não impediu Paulo, querido, de fazer aquilo que Jesus ordenara e mandara que Paulo fizesse. Glória a Deus. Por quê? Porque Paulo entendeu que não era o espinho na carne que fazia ele, né, andar ou parar. Era a graça. O próprio Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. Queridos, eu e você, nós temos que servir ao Senhor
com alegria. Nós devemos receber a palavra com alegria. Aleluia. Esse povo aqui ele fazia diferença porque ele recebia a palavra de Deus com alegria. Que a alegria que vinha do Espírito Santo. Aleluia. Querido, quando o Espírito Santo habita na minha e na tua vida, nós temos que ter o quê? Alegria em servir ao Senhor. Os tessalônicos, eles tinham alegria no coração. Não é porque Paulo não estava mais com ele, mas eles estavam com Cristo. Amém, Jesus. Paulo ensinou aquela igreja a servir a Jesus e não aos homens. Glória a Deus. Uma igreja relevante, que é uma igreja que não serve aos homens, serve a Cristo. Serve a Jesus. Amém, Jesus. Que agradar a Jesus. Né? Quando que eles serviam Jesus? No meio da tribulação. No meio da dificuldade. Eles tinham alegria no Espírito Santo, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dificuldade, coisa que eu e você muitas das vezes não temos. É, É, Deus. Jesus. Né? Muitas das vezes eu e você, como estamos passando por dificuldade, É verdade. nós perdemos a alegria em Cristo. Fala, Senhor, o Senhor não está vendo? Deus está vendo, querido, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os bons e sobre os maus. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você todo Glória a dia. Deus. Aleluia. 24 horas por dia o Senhor observa a minha e a tua vida. Amém, O Jesus. Senhor sabe quando o meu coração está agradecido e quando não está. O Senhor sabe quando eu venho entregar a oferta por obrigação, não por alegria. O Senhor conhece a minha e a tua vida. A Bíblia diz que o coração do homem é terra enganosa. Mas o Senhor sonda os corações, Ele conhece. Né? No livro de Salmos diz assim, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E livra-me, Senhor. O Senhor que livra a minha e a tua vida de andar no caminho mau. Glória a Deus. Porque se o Senhor não livrar a mim e a você, nós vamos viver só de maldade. Porque o coração do homem ele é o quê? Enganoso, ele é maldoso. Ele é maldoso. Amém? E a segunda coisa aqui, querido, é uma igreja que recebe a palavra de Deus com alegria. Mesmo em meio à tribulação, mesmo no meio da dificuldade, mesmo passando por agruras, a igreja tinha prazer em servir o Senhor. Glória a Deus. A alegria da igreja estava em servir ao Senhor. Não importa se estava bom ou se não estava bom. Né? Eles serviam ao Senhor com alegria. Se eles tinham tudo, eles serviam ao Senhor com alegria. Se eles não tinham nada, eles continuavam servindo ao Senhor com alegria. Porque eles serviam Jesus Senhor e Salvador. Não somente Salvador. Muitos hoje servem Jesus só Salvador. Não Senhor. Porque como Jesus é Senhor, não importa se está chovendo, se está fazendo frio. Né? Se tem comida, se não tem. Se tem dinheiro, se não tem. A graça do Senhor nos basta. É a graça do Senhor que nos basta, querido. Muitas das vezes eu e você podemos não ter nada. Aleluia. Mas se nós tivermos a Cristo, temos tudo. Glória a Deus. Cristo ele Aleluia. tem que ser suficiente na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cristo Glória ele tem a que Deus. ser suficiente. Amém. Cristo ele é um Salvador suficiente. Se nós temos Cristo, não nos falta nada. Porque muitas das vezes eu e você nós ficamos reclamando, né? Senhor, queria um sapato novo, tem 10 sapatos guardados para dentro do armário. Aqui em casa é assim, a casa fala que ela tem 5 sapatos e eu tenho 10. Eita Deus. É só pedir que Deus manda. Fala, Deus. Amém? Então, querido, eu e você nós temos que ser o que? Uma igreja relevante. Aquela igreja que serve ao Senhor independente da situação. Ah, se hoje eu estou bom, estou bem, eu vou servir ao Senhor. Ah, Senhor, hoje eu não estou tão bem, eu não vou. Querido, uma igreja relevante não se preocupa com se está bem ou se não está. Ela se preocupa em servir ao Glória a Senhor Deus. com alegria. Amém, Jesus. Senhor, eu posso estar arrebentado, Eita Deus. mas eu não vou deixar de servir o Senhor com alegria. Glória a Deus. Amém, Jesus. Porque o Senhor ele é suficiente na minha vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tendo tudo, vou servir ao Senhor. Não tendo nada, vou servir ao Senhor da mesma forma. Amém, Né? Jesus. Porque Paulo falava assim, eu sei viver em abundância e sei viver sem nada. Paulo aprendeu, querido, que Deus era suficiente. Não aquilo que Deus dava ou aquilo que Deus não dava. Aleluia. Se Deus fizer na minha vida, Ele é Deus.
Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque Deus não precisa de mim e de você para ser Deus, querido. Eu e você, nós que precisamos de Deus para ser alguma coisa. Porque eu e você sem Deus, nós não somos o quê? Nada. Não servimos para nada. Agora Deus, querido, sem eu e sem você, Ele continua sendo Deus. Mas eu e você sem Deus, nós não nos tornamos nada. Porque a Bíblia diz que se eu e você estivermos fazendo alguma coisa, é porque o Senhor está na minha e na tua vida. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que sem o Senhor nada. Sabe o que é nada? É nada. Eu e você podemos fazer sem a presença de Deus. E se nós estamos fazendo alguma coisa sem a presença de Deus, estamos fazendo com o inimigo. Estamos servindo a Satanás. Estamos servindo a outro Deus que não o nosso verdadeiro. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Pedro, a igreja de Tessalônica ela era uma igreja que fazia diferença porque era uma igreja que se alegrava na presença do Espírito Santo. Se alegrava na presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estava operando, eles se alegravam. Muitas das vezes o Espírito Santo está operando, fazendo sinais e maravilhas. E nós estamos fazendo até mesmo pouco caso. Nós temos que ser uma igreja que se alegra quando o Espírito de Deus está trabalhando. Não na minha vida, na vida do irmão. Quando o irmão é batizado com o Espírito Santo, quando o irmão está orando em línguas, está falando, a nossa alegria tem que ser com isso, querido. Não é porque Deus não está usando a minha vida naquele momento que eu não vou me alegrar. Eu tenho que me alegrar porque Deus está usando o meu irmão. Porque é o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Não tem 2, 3, 4, 5, 10 Espíritos, é um só. É só o Espírito Santo de Deus que Ele faz. E Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. E se Ele quiser. Se Ele não quiser, também não adianta, é a vontade dEle. Deus, Ele é soberano na sua vontade. Ele é soberano, Ele não depende de mim, de você, se eu quero ou se eu não quero. A vontade dEle é soberana sobre a mim e sobre a tua vida. Sobre a vida do apóstolo Paulo. A vontade de Deus era o quê? Soberana. Deus manda e desmanda. Que Deus faz e desfaz e pronto, acabou, Ele é Deus. Se Deus quiser fazer chover, Ele faz. Se Deus quiser fazer parar de chover, Ele faz. Tudo está no controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle, como alguns dizem e pensam. Se o meu dedinho está doendo, Deus perdeu o controle. Não, querido. Deus está no controle de tudo. Muitas das vezes eu e você vamos passar dificuldade, sabe para quê? Porque Deus está forjando o meu e o seu caráter. Obrigado. O meu e o seu caráter está sendo forjado por Deus. Mesmo na dificuldade, querido. Mesmo quando eu e você estamos passando no vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Todo o tempo o Senhor está comigo, querido. Sabe por quê? Porque Deus Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E muitas das vezes eu e você temos desacreditado do Senhor, principalmente nas dificuldades, querido. Senhor, onde o Senhor está? O Senhor está comigo e com você, querido. Muitas das vezes eu e você vamos passar dificuldade. Por quê? Porque é necessário para o meu e para o seu crescimento em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro, que está lá em Tessalonicenses 1:9. Glória a Deus. Aleluia. Está com a Bíblia aberta aí? Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Amém. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos converteis dos ídolos a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro. Eita Deus, aleluia. Querido, uma igreja relevante é uma igreja que ela é verdadeiramente convertida a Deus.
Ela não adora outros deuses, né? Não idolatra ídolos e pessoas. Não, ela serve somente ao Deus verdadeiro. Paulo vai dizer assim: se alguém pregar outro evangelho, mesmo que seja um anjo, pregando outro evangelho, que não o evangelho verdadeiro de Deus, que seja maldito. Pode ser um anjo que vai aparecer para você, pregar outro evangelho, que não seja o de Cristo, que seja amaldiçoado, maldito. E muitas das vezes eu e você estamos ouvindo pessoas que nós não deveríamos ouvir, pregando aquilo que não é bíblico, que não está na Bíblia. Muitas das vezes eu e você deixamos o nosso ouvido para ouvir essas pessoas. Né? Os tessalônicos, eles tiveram uma conversão verdadeira. Verdadeiramente eles tinham um coração convertido de verdade. Eles serviam apenas ao Deus vivo, Jesus Cristo, Deus verdadeiro. Aquele que morreu por mim e por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Obrigado. Está vivo. Deus vivo. Diz aqui que para servir ao Deus vivo. A igreja é relevante, que ela não serve um Deus que está pregado no madeiro. Ela não serve um Deus de pau, de pedra, né? Um Deus que não tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não pode resolver a situação de ninguém. Aleluia. Nós não, porque nós servimos o Deus verdadeiro. Aleluia. A Bíblia diz que Deus ele não está com os ouvidos agravados, que não possa ouvir a minha e a sua oração. E muito menos com as mãos ressequidas e encolhidas, que não possa nos abençoar. Amém. Glória a Deus. Nós servimos o Deus vivo. Aleluia. A igreja relevante que serve um Deus que está vivo. E tem muitas igrejas por aí servindo um Deus de pedra, um Deus de madeira, Deus morto. Tem muitas igrejas que o Deus deles ainda está pregado na madeira. O nosso já ressuscitou em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Querido, uma igreja relevante é uma igreja que serve ao Deus vivo e verdadeiro. A igreja de Tessalônica, que era uma igreja relevante, porque eles serviam ao Deus vivo e verdadeiro. E servia com alegria, não era com tristeza. Dependendo da situação, podia estar passando o que for, eles serviam ao Senhor com alegria. Aleluia. Verso 10. Glória ao Eterno. Verso 10. Esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia. Uma igreja que se agrada em esperar a volta de Cristo. Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente começou aqui o culto do Salmo 40. Esperei com paciência no Aleluia. Senhor. E ele se inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Eles esperavam o quê? Esperando do céu o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esperando. Eles esperavam que Jesus voltasse a buscar a sua igreja. Uma igreja verdadeira, que é a igreja que sabe esperar por Cristo. Não se desvia no meio do caminho, não vai para a direita, não vai para a esquerda. Uma igreja relevante, ela está caminhando para o alvo. Esperando a volta de Jesus. Que é aquele que vai nos livrar da ira vindoura. Porque a ira do Senhor vai ser derramada sobre a terra. Mas o Senhor Jesus, ele vem buscar uma igreja. Amém. Uma igreja que espera nele, uma igreja que acredita nele. Uma igreja que tem o coração voltado a esperar a volta do Senhor Jesus. Uma igreja que faz o que é a diferença. Amém. Em esperar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vai comigo lá no capítulo 2, no versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Aquele relógio ali está contrário do pregador. Vou tirar a bateria. Cada vez que você olha no relógio, ele deu de volta. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Querido. Aleluia.
Mas assim como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Olha o tamanho da honra que o apóstolo Paulo tinha. Ser aprovado por Deus. Para que o Evangelho do Senhor fosse confiado a Paulo. Assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que testa o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Querido, uma igreja relevante Amém, Senhor. é uma igreja que prega o Evangelho não para agradar aos homens. Glória a Deus, Jesus. É a igreja que não agrada aos homens, mas a Deus. Sim. Querido, a verdadeira igreja na terra, né, é aquela que não está preocupada em agradar aos homens. Não está preocupada em agradar aos homens. Porque hoje nós vemos aí que muitas igrejas preocupadas em agradar aos homens. É verdade. E Satanás pegou essa preocupação dos homens e colocou uma frase no meio da igreja. Eita Deus. Não podemos perder ninguém. Satanás está ganhando. Você já ouviu essa frase aí? É. Eu já ouvi de muitos pastores dizendo: nós não podemos perder ninguém. Dá para perder. Nós temos que agradar a pessoa, para a pessoa ficar na igreja. Né? A pessoa pode estar em pecado, pode estar prostituindo, pode estar roubando, pode estar mentindo. Eita Deus, meu Deus. Pode estar do jeito que tiver, nós não podemos perder ninguém. Nós deixando a pessoa desse jeito dentro da igreja, nós não estamos ganhando. Nós estamos nos iludindo. É verdade. Jesus. A igreja não está crescendo, está inchando. Tem igreja que não cresce, ela incha. Sinagoga de Satanás. Tem gente em pecado no louvor, tem gente em pecado no culto, tem Eita. gente em pecado na dança. Verdade. Tem gente em pecado lá na porta da igreja recebendo os irmãos com um abraço falso, mentiroso. É. Igreja que se preocupa em agradar aos homens. Não, porque nós não podemos perder ninguém, nós temos que crescer. Crescer não, você tem que inchar. A igreja que agrada aos homens, ela não está crescendo, ela está inchando. Sinagoga de Satanás. Eita Deus. Quem gosta de passar a mão na cabeça dos outros é cabeleireiro. Eita Deus. Cabeleireiro que vive passando a mão na cabeça dos outros, querido. Vai cortar. O verdadeiro evangelho não passa a mão na cabeça de ninguém, por conveniência. Tem muitas igrejas que agradam aos homens por conveniência. Sabe por quê? O dízimo dele é grande. Pode continuar com o pecadinho de estimação, porque o dízimo dele é alto. Não dá nada. Ele pode continuar com a amante, o dízimo dele é grande, não tem problema. Deus. Agora eu sei. Meu Deus. Não, ele pode continuar do jeito que está, porque o camarada prega demais, ele prega muito. Tem um carisma elevado. Meu Quando ele Deus. vem pregar, a igreja enche. Jesus. Enche de gente em pecado. Tudo indo para o inferno. Eita Tudo indo para o Deus. inferno. Jesus, toma O conta. apóstolo Paulo nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Glória a Deus. Jamais, querido. Amém, Jesus. Nos ensina, Senhor. Querido, a palavra de Deus diz que Deus ele corrige o filho a quem ele ama. Glória a Deus. Aleluia. Se eu e você, presta atenção, como filhos de Deus, não estamos sendo corrigidos nos nossos erros, nós não somos filhos, Meu nós Deus. somos bastardos. Jesus. Filho bastardo, Deus não corrige, Deus só corrige filho verdadeiro. Amém, Jesus. Bastardo pode viver de qualquer jeito, agora eu e você não. Glória Eu e você não, Glória a Deus. porque Aleluia. nós somos filhos de Deus, Nos corrige comprados mesmo. com o sangue vertido na cruz. Aleluia. Glória a Eu e Deus. você, que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis. Amém, Jesus. Não, nós fomos comprados pelo sangue puro e carmesim de Cristo. Aleluia. Glória a Vertido Deus. na cruz do Calvário Aleluia. por mim e por você. Glória a Deus. Não se venda por nada. Amém, Jesus. O que tem hoje mais é pastor se vendendo, Glória é a diácono se vendendo, presbítero se vendendo. Eita Deus. Deixa de ser Geazi dentro da igreja. Jesus. Estou em misericórdia. Deixa de ser Geazi. Porque quem se vendeu quando Naamã recebeu a sua cura, foi Eliseu ou foi Geazi? Jesus. Geazi. O que mais tem na igreja hoje é crente Geazi. Santo de Que Jesus. se vende por um trocado, que se vende por qualquer coisa. Cajado dele. Se vende por qualquer valor.
Querido, eu e você Glória somos a Deus. comprados pelo Amém, sangue de Jesus. Cristo Jesus. Amém, Jesus. Não Glória tem a Deus. nada nessa terra capaz de comprar a minha e a tua vida. Amém. Glória a Deus. Não tem. Só Jesus. Jesus. Não tem nada nessa terra que pode comprar a minha e a tua vida. E muitos estão se vendendo. Né? Muitos estão deixando a igreja do Senhor de qualquer jeito. Ah não, aqui pode fazer, não tem problema nenhum. O importante é que a pessoa está dentro da igreja. Meu Deus. Indo para o inferno dentro da igreja. Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus ele veio te buscar uma igreja de dentro da igreja. Meu Deus. Jesus ele não vem buscar a igreja toda, vem buscar os lavados, remidos. Amém, Aleluia. Jesus. Não é a igreja inteira que vai subir, querido. Infelizmente é uma verdade. E não é com alegria que eu falo isso para você nessa Meu noite. Deus. É com temor e temor a Deus. Jesus, tem misericórdia de E nós. aqueles que não servem ao Senhor verdadeiramente, Misericórdia de quando nós. Jesus voltar, vai ficar. Espírito Santo de Vai Deus. ficar. Muitos servindo a Deus por conveniência. Ah não, eu vou na igreja, eu vou naquela igreja, porque naquela igreja lá eu posso ficar do jeito que eu estou. Meu Deus. Vem como estás. E vai ficando. Vai ficando um ano, dois, três. Não, querido, vem, você pode vir como você está. Permanecer não. Meu Deus. Se você serve um Deus verdadeiro, Deus muda, Deus cura. Glória a Deus. restaura, Aleluia. Deus transforma. Amém, Jesus. O Evangelho que significa mudança de vida. Amém, Jesus. Glória a Boas Deus. novas, mudança de vida. Vem como está, mas não permaneça como está. Glória a Deus. Porque se eu e você somos igreja do Senhor, igreja relevante. Eu estou falando de igreja relevante, que faz a diferença. Amém. Não estou falando da igreja A, B ou C, não. Estou falando da igreja do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que foram comprados com o sangue do Senhor Jesus. Os lavados, os remidos. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Querido, muitas igrejas hoje estão preocupadas apenas nos seus interesses. Meu Deus. Não, a minha igreja crescendo, outro irmão, eu não quero nem saber. Querido, se eu e você tivermos esse pensamento, nunca eu e você vamos ser igreja Jesus, relevante. tem misericórdia de nós. Nunca, jamais. Amém? Amém, aleluia. Capítulo 3, versículo 12. Meu Eita, Deus. E nós vemos por finalzinho aqui. Em nome de Jesus. Jesus. Conta, Jesus. Capítulo 3, versículo 12. Aleluia. Diz assim, cara, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros. Amém. E para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós. Glória a Jesus. Amém. Queridos, se eu e você queremos ser uma igreja relevante, nós devemos ser uma igreja que vive em amor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Não só aqui dentro. Não é só dentro da casa, também lá fora. Amém. Todos. Que a igreja relevante ela não faz acepção de pessoas. Amém, Jesus. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Glória a Deus. Jesus amou a todos. Se eu gosto ou se eu não gosto, isso não interessa. Para Deus isso não tem importância. O que Amém. importa é que você temos que ter o quê? Amor pelas almas. Glória a Deus. Amor pelas vidas, amor pelas Amém, pessoas. Jesus. Amém. Principalmente, querido, por aqueles que nos machucaram. Eita. Ô, Que é o Jesus. mais difícil. Aí que vai. Aquele que pisa no meu calo, Ai, querido. meu Deus do céu, nos ajuda Aquele então, que de vez em Senhor. quando me afronta na rua. Nos ajuda, Pai. Então, dá força. A Bíblia está dizendo aqui, querido, não é o pastor Trindade que está falando, é a Bíblia. Eita, Deus, está perdoado. Em amor uns para com os outros. Não é por aquele que tem amor a mim, não, é para os outros. Glória a Deus. Hã? Nós queremos ganhar pessoas para Cristo como? Se eu e você não amarmos as pessoas, com os seus defeitos, com os seus erros, com as suas dificuldades. Nós gostamos muito de apontar, falar, aquele lá não tem jeito. Eita, Deus. Aquele lá não quer nada com Cristo. Aquele está lascado. Né? Não é assim? Está quase no campo. Bom, mas a palavra de Deus diz que se a igreja é relevante, ela tem que demonstrar amor para com todos. Eu não estou falando que eu e você temos que conviver com todos. Diferente. Segue a paz. Amém. É diferente conviver com todos.
Mas amar, nós temos que amar a todos. Verdade. Eu não preciso conviver com alguém para demonstrar amor por aquela pessoa. Quando eu estou de joelho dobrado orando, eu apresento a vida daquela pessoa a Amém. Deus. Amém. Glória a Não Deus. precisa viver, não precisa ter convivência com aquela pessoa. Verdade. Tá ali todo dia. Ah, não, eu tenho que bajular. Não. Não é isso, querido. Verdade. Muitas pessoas não entenderam isso. Né? Você viver em amor um com os outros não é você viver bajulando as outras pessoas. Né? Verdade. É você respeitando Amém. as outras pessoas. Não é todo mundo que tem o mesmo pensamento que eu e você. Verdade. Né? Mas o Senhor Jesus, Ele não morreu só por mim e por você que está aqui dentro da igreja. O sacrifício de Cristo na cruz foi para todos. Foi para o traficante que está ali na biqueira. Né? É, Deus. Foi para a prostituta que está lá no lava-pés se prostituindo. Visita ela, Deus. Muitas das vezes nós nem queremos nem passar, né, nesses lugares. Nem perto desses lugares. Meu Deus. Né? Senhor, toma conta. Jesus. Nem quero passar no lava-pés. Passa mais. Querido, eu e você, nós passamos a vida orando, Senhor, manda os bêbados. Manda as prostitutas, manda os drogados. Isso é uma oração que eu e você muitas vezes fazemos de boca para fora, querido. Porque o nosso coração não quer que Deus mande. Sabe por quê? Porque se chegar aqui um bêbado no meio da igreja, vai dar trabalho. Eita, Deus. Se chegar uma prostituta, vai começar a falar palavrão. Não é assim? Muitas das vezes é você que nós fazemos oração para Deus, que nós não queremos que Deus ouça. Não queremos que Deus trabalhe na nossa oração. Por quê? Porque se chegar esse tipo de pessoa vai dar trabalho. Né? Muitas das vezes eu e você nós não queremos que ele tenha trabalho. Verdade. E Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Amém, Verdade. Jesus. Jesus, ele amou a todos. Todos. E eu e você temos que viver assim, querido. Não só os da nossa denominação, os das outras igrejas. Meu irmão. Não é os primos, os irmãos. Amém? Eita, Deus. Irmãos, Aleluia. todos os irmãos em Cristo. Não é só nós que somos de Jesus. Tem muitas outras igrejas que também são de Cristo. Amém, São do Jesus. Senhor Jesus. Amém, O Jesus. Senhor também pagou o preço por eles. Amém. A nossa obrigação é o quê? É orar. Verdade. Para que Deus também venha habitar no meio de todas as igrejas. Vem Amém. mudar aquele que precisa ser mudado, vem transformar aquele que precisa ser transformado. Porque Cristo faz, querido. Glória a Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo, Eita, Deus. Aleluia. de um justo, Aleluia. um só, não é 2, 3, 4, pode muito em seus efeitos. Mas tem que ser justo. Tem que ser Glória a com amor Deus. e com justiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, a igreja relevante, ela vive em paz com todos. Ela não ataca ninguém. Você já viu o pastor que sobe no púlpito só para... Ah, igreja tal, igreja tal, igreja tal e... Não, querido. Não. E eu e você, nós somos igreja relevante. Glória a Deus. Nós temos que viver em paz com todos. Amém, Você Jesus. pode se colocar de pé nessa noite? Aleluia. Deus Nós é temos bom. que viver em paz e em santidade. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Aleluia. Segui a paz com Com todos todos. e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido, olha, uma igreja relevante é uma igreja que tem valor, que sabe dar valor àquilo que o Senhor a entregou. Né? É uma igreja que tem valor, é uma igreja valiosa aos olhos de Deus. Eu e você podemos olhar para aquela igreja e falar, não, aquela igreja não tem valor. Tem, porque Deus morreu por ela. Deus entregou a vida pela igreja. Uma igreja relevante é a igreja que tem o quê? Uma importância. Toda a igreja ela tem a sua importância. Toda a denominação tem a sua importância. Glória a Para Deus. todos. Né? Uma igreja relevante, que possui relevo. Que seja, que se distingue ou se destaca em relação aos demais. Cada igreja que tem a sua relevância. Né? Tem a sua Glória a Deus. importância para Aleluia. Deus. Né? Aleluia. Tem igreja que se destaca no quê? No louvor. Nossa, aqueles irmãos, quando eles louvam,
o céu abre. Né? Tem igreja que se destaca porque na palavra. Glória a Deus. Quando aquela igreja prega, o céu abre. Meu Deus. Tem igreja que se destaca porque na doutrina. Eles não se desviam da palavra do Senhor. Todas as igrejas que ela tem a sua importância e a sua relevância para Cristo. Amém? Que eu e você que venhamos aprender com Paulo a sermos uma igreja relevante. Ou seja, que eu e você possamos mostrar a nossa importância para Deus. Que nós venhamos aprender que o Evangelho aos Tessalonicenses. Um Evangelho tremendo. Eu aconselho que você leia cartas aos Tessalonicenses. Nós vamos aprender ali como ser uma igreja verdadeiramente relevante. Uma igreja que faz a diferença. Seguindo e obedecendo a quem? A Cristo. Não aos homens. Amém? Vamos orar? Aleluia. Senhor meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, nessa noite, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, no nosso meio, Pai. Senhor, pela Tua palavra, Senhor, Pai, que tem nos corrigido, que tem nos exortado, que tem nos ensinado, Pai, como nós devemos proceder, ó Deus, como a igreja do Senhor na terra, Pai, amando as pessoas verdadeiramente, Pai, demonstrando o nosso amor para com o próximo, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor continue, Pai, a nos ensinar como filhos do Senhor, ó Pai, aqueles que amam ao Senhor de verdade, Pai, que adoram ao Senhor de todo o coração, Senhor, Pai, não fazendo, ó Deus, acepção de pessoas, Pai, mas cumprindo o chamado e a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Amém, querido? Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Você pode erguer suas mãos ao céu nessa noite, em nome de Jesus? Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja não somente hoje, mas para todos sempre. Todos nós confirmamos bem forte? Amém. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Glória a Jesus.